Golias caiu há milhares de anos, mas seu espírito ainda caminha entre nós. Ele não empunha uma lança, nem veste uma armadura de bronze. Hoje, ele veste roupas modernas, fala através das telas, e domina corações com o mesmo orgulho que um dia desafiou o Deus vivo. Golias foi mais do que um guerreiro, ele simbolizava o orgulho humano erguido contra Deus. Um homem que acreditava que o tamanho, a força e o poder terreno eram suficientes para vencer o impossível. Enquanto Israel tremia diante de um gigante, Deus observava o coração de um menino que confiava nele. Essa é a essência do espírito de Golias, a arrogância que substitui a fé pela autossuficiência. E esse mesmo espírito ainda vive hoje. Hoje, o último Golias não é um homem, é um sistema. É o espírito da enganação global, disfarçado de progresso, liberdade e modernidade. Ele convence o mundo de que Deus é desnecessário, que cada um pode ser o seu próprio Senhor, o seu próprio Salvador. O último Golias não grita no vale da batalha. Ele sussurra nas telas, embala as mentes e distrai as almas. Vivemos num mundo onde o prazer é mais importante que a verdade, onde a aparência vale mais que o caráter, onde a idolatria da imagem substitui a adoração ao Criador. Referências bíblicas. Livro aberto 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Livro aberto Apocalipse 12:9. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Esses versículos revelam a mesma verdade. O último Golias é a mentira que parece verdade, é o brilho que cega. Hoje, os seguidores são coroados como reis. Os likes tornaram-se o alimento do ego. E as plataformas, os altares onde cada um busca sua própria adoração. O Golias moderno é feito de pixels e algoritmos. As redes sociais transformaram a verdade em um produto negociável. O que importa não é o que é real, mas o que viraliza. O inimigo entendeu, não precisa mais gritar, basta manipular o que vemos, o que acreditamos e o que desejamos. O último Golias não está do lado de fora, mas dentro de nós, sempre que acreditamos que não precisamos mais de Deus. Ele se alimenta da vaidade, da pressa e da distração. E enquanto o mundo se curva diante da falsa liberdade, poucos ainda erguem a pedra da fé, prontos para enfrentá-lo. A pergunta é, quando o último Golias se levantar, você estará entre os que fogem, ou entre os que correm? A maior força do inimigo não está em sua aparência, mas na sua capacidade de parecer inofensivo. A enganação não chega como um rugido, ela chega como uma canção suave, uma promessa de felicidade, uma ideia de liberdade. Ela não precisa destruir de imediato. Basta desviar um pouco o olhar da verdade. O inimigo aprendeu que a mentira mais eficaz é aquela que se parece com a verdade. Hoje, ele não precisa mais levantar espadas. Ele levanta telas, ideologias e desejos. E o resultado é o mesmo: um povo distraído, confuso, espiritualmente adormecido. Referência sugerida: Mateus 24:24. Falsos cristos e falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Os símbolos da enganação moderna. A fama se tornou o novo templo. O dinheiro, o novo Messias. A aparência, a nova verdade. E o poder, a nova salvação. As pessoas lutam por reconhecimento como se a aprovação dos outros fosse redenção. Vivem conectadas a um sistema que alimenta o ego e enfraquece a alma. A enganação é o perfume do pecado, agradável ao olfato, mas mortal ao coração. A batalha espiritual, as pedras de Davi hoje. O narrador caminha pelo paralelo entre o antigo campo de batalha e o campo atual, o coração humano. Naquele tempo, Davi escolheu 5 pedras. Hoje, essas pedras são espirituais. A pedra da verdade, que rompe a ilusão. A pedra da fé, que derrota o medo. A pedra da oração, que conecta o guerreiro ao comandante. A pedra da humildade, que desmonta o orgulho. A pedra do discernimento, que revela o que está oculto. Cada uma delas é uma arma contra o Golias invisível que tenta dominar a mente. As pessoas correm atrás do que brilha, mas esquecem que nem toda luz vem de Deus. Essa frase ecoa enquanto a imagem mostra o contraste entre uma luz dourada, divina, e luzes artificiais, néons, telas, flashes. É a diferença entre a glória de Deus e o brilho do mundo.
Livro aberto 2 Coríntios 11, 14. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Estamos cercados por mentiras tão bonitas que parecem verdade. O som se apaga. Silêncio. Um segundo de pausa. Depois, uma música leve começa, piano e violino, enquanto imagens mostram a humanidade dividida entre luz e sombras, rostos iluminados por telas, olhos cansados, mãos buscando algo no vazio. Mas ainda há aqueles que enxergam, que não se curvam ao brilho passageiro, porque conhecem a luz eterna. A guerra é invisível. A guerra de Davi e Golias foi travada com lanças, escudos e espadas. Mas hoje, o campo de batalha mudou. A luta não acontece mais do lado de fora, ela acontece dentro de cada mente. Livro aberto Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O novo Golias não precisa levantar um exército. Ele domina pela informação, ou melhor, pela desinformação. O inimigo aprendeu a usar o medo como ferramenta. Ele não quer apenas assustar, quer controlar. O medo paralisa. A desinformação confunde. E a distração, anestesia. Enquanto o corpo vive correndo, a mente vive cativa. Televisão exemplos reais. Notícias falsas que dividem famílias e nações. Emoções manipuladas por algoritmos que sabem exatamente o que você sente. Aplicativos que recompensam com dopamina cada toque, cada curtida, cada aprovação virtual. Esse Golias não aparece diante dos exércitos, ele habita nos pensamentos. Ele fala através da ansiedade, do desânimo, do comparativo constante. Ele sussurra: você não é suficiente. Você está atrasado. Você está sozinho. Mas Davi venceu Golias porque não deu ouvidos ao medo. Ele ouviu a voz de Deus. E é exatamente isso que o discernimento espiritual faz hoje: distinguir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. O estilingue de Davi, hoje, é o discernimento espiritual. Davi não venceu pela força, mas pela direção certa. Cada pedra lançada tinha um propósito. Hoje, o discernimento é a arma que derruba o Golias mental, o gigante das mentiras, das dúvidas e da manipulação. Enquanto Golias grita com força, o discernimento sussurra com verdade. O campo de batalha não é mais o vale de Elá, é o coração e a mente de cada ser humano. Quem controla o pensamento, controla o destino. O inimigo não precisa vencer uma guerra, se conseguir te fazer desistir de lutar.